Pessoal, boa tarde. Eu tô aqui para falar com você que está com problema no seu relacionamento. Eu tô aqui para falar com você sobre casamento de pessoas que estão juntas há algum tempo e a coisa tá difícil. Um casamento que tá no caos, conturbado, para você que não sabe mais o que fazer com esse casamento, não se sente motivado para investir, tá sem esperança, tá triste, tá querendo desistir. Eu vou dizer para você uma coisa: calma. Não faça nada no ímpeto da emoção, na explosão. E eu quero te convidar para ponderar no sentido de fazermos juntos uma conversa hoje, que é um pedacinho de uma conversa maior. O meu objetivo é aqui trazer reflexões para quem quer renovar seu casamento, revolucionar seu casamento, sem perder seu amor próprio, sem perder sua autoestima, sem perder seu propósito de vida, se mantendo bem e feliz numa relação que vale a pena. Eu sou Emma Bacarin, sou mentora de relacionamentos e trabalho com pessoas com comportamento há mais de 30 anos. E sou casada há 35 anos. E crises no casamento, eu diria que é um assunto que eu tenho bastante experiência. A primeira crise que eu passei, eu tinha 4 anos de casamento. Hoje eu já tenho 35. E todas as ferramentas de comportamento humano que eu trabalhei fez com que eu desenvolvesse uma metodologia. E eu quero falar para você um pouquinho sobre essa metodologia hoje, para você que quer revolucionar seu casamento. Se você, por um acaso, já decidiu desistir, eu digo para você, calma, não desista, porque existem muitas formas maduras de você revolucionar seu casamento. Só que vai precisar de 2 coisas muito importantes. A primeira é decisão. Você tem que querer. Você tem que querer continuar, você tem que querer buscar formas de melhorar. E se tornar vulnerável nessa situação. É como se você precisasse dar realmente uma pausa em tudo para poder tomar uma decisão depois que você utilizar essas ferramentas que eu tenho para te mostrar. E a outra coisa além da decisão é a vontade. Sabe que a vontade move o mundo. A vontade é uma energia que faz com que a gente ande, com que a gente busque, com que a gente tome decisões em direção a algo maior que você acredita. E se você não tiver vontade de mudar nada, eu não vou conseguir te ajudar. Então, 2 coisas, decisão e vontade, vão ser muito importantes para você fazer revolução no seu casamento. Só que essa revolução começa com você mesmo, não é fora. Claro que o caminho mais fácil seria que o outro mudasse para que depois eu mude. Mas o tema do nosso vídeo hoje é justamente esse: ninguém muda ninguém. Ele não vai mudar. E pode ser, ela não vai mudar também. Estou falando de relacionamento afetivo. Eu estou falando, na maioria, mulheres, ou quem tem bastante energia feminina, porque geralmente é um dos 2 que tem mais iniciativa para cuidar do relacionamento. Então, nós vamos começar falando sobre crenças. O que é crenças? De uma maneira bem simples, é tudo que eu acredito. Crenças
eu vou deixar um pouco de lado o teor religioso, que seria a nossa fé, aquilo que você acredita dentro da tua religião. Eu vou falar com muito respeito a todas as religiões, mas eu vou falar de crenças de uma maneira mais racional, onde nós vamos dividir isso em consciente e inconsciente. O racional, logicamente, é o consciente. Então, é tudo que eu acredito, conscientemente ou não, faz parte das minhas crenças. Então, dando mais exemplos sobre isso. O que eu falo, as crenças que são conscientes para mim, eu falo, eu afirmo, eu acredito, eu vou em direção a isso, eu faço as minhas escolhas em direção ao que eu acredito. Por exemplo, agora, eu estou falando para você de casamento em crise, onde é possível você transformar e revolucionar seu casamento. Eu, Ema Bacarin, acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Por várias razões. Mas uma das principais é que eu sempre estudei muito o ser humano e percebi que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer acertar, todo mundo quer dar certo, mas as pessoas têm jeitos diferentes de buscar essa felicidade. E aí cada um acredita em algo que muitas vezes é muito diferente do seu par. E aí começam as dificuldades. Então, a minha crença principal, que eu estou dando de exemplo para você, é que eu acredito nas relações. Eu acredito que é possível, a partir de uma autorresponsabilidade, a partir de uma decisão e a partir da sua vontade de que dê certo. Tá? Então, crença. Existem crenças coletivas que são bem comuns, assim, para continuar dando mais um pouco de exemplo sobre crenças. Crenças que o dinheiro não dá em árvore. Quem nunca ouviu isso de alguém quando era criança? Crença que se você tomar leite com manga, você vai passar mal. Crença de que é pecado sentir raiva. São coisas que a gente ouviu de pessoas importantes na nossa vida e que marcam aquilo como verdade. E depois de adulto, um dia lá você toma o leite com manga e vê que você não passa mal. E aí, o que você faz com aquela crença? Você inutiliza. Bom, essa crença não é mais útil para mim. Então, eu passo a acreditar menos naquela crença. Ou elimino mesmo do meu rol de crenças. Quando eu falo em crença inconsciente agora, são aquelas crenças que eu não tenho clareza, eu não tenho... ela não está nítida na minha vida, mas eu ajo em direção a ela. É como se fosse uma crença invisível, transparente, oculta. Vamos dar um exemplo de uma amiga minha, eu não vou falar o nome dela, mas ela disse para mim assim, num atendimento, hoje ela virou minha amiga, mas ela veio para mim através de um trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, assim, Ema, eu quero muito casar. Eu quero casar, porque eu quero casar, mas tem uma coisa, só se aproxima de mim homens comprometidos, homens casados, que só querem se divertir um pouco comigo e não querem levar uma relação a séria, longa. E aí, num trabalho mais profundo com ela, nós descobrimos o quê? Que, no fundo, ela não acredita nos relacionamentos. Como que nós chegamos nessa conclusão? Onde ela mesma encontrou essa resposta dentro dela, tá, gente? A partir de técnicas que
nós vamos utilizar lá no programa Amor Alinhado. Essa pessoa, ela trabalha com advocacia e ela é especialista em família. E nesse cuidado com a família, qual é o tipo de cliente que ela mais atrai? São pessoas que querem se separar. Então, ela atrai clientes que querem se separar, ela só atrai namorados comprometidos e ela ganha dinheiro através das separações das pessoas. E ela ganha muito bem, merecidamente, é uma profissional fantástica. Só que na vida pessoal, existe uma crença que nenhum homem vale a pena, que todo homem trai. E tudo isso vai entrando no inconsciente através do que ela vive. Então, no trabalho dela aparecem pessoas decepcionadas, que estão sofrendo, que estão numa dor terrível porque está se separando, sem falar em casamentos litigiosos, que são cheios de dores, onde tem separação de bens, crianças, guarda das crianças. Então, é realmente um cenário de muita dor. E ninguém casou para chegar nessa situação. Ninguém casa para depois ir brigar por causa de dias que os filhos vão ficar com cada um, que bens que vão ficar com cada um. Ninguém casa para se ofender no final dessa relação. A gente casa para dar certo. Aliás, nós vamos falar de como as relações começam, né? Eu só vou pedir uma licencinha para vocês, porque está muito calor e eu estou bastante suada aqui. Quanto tempo, gente? 12 minutos, começou 3h30. Então, voltando. Vamos lembrar como é que o relacionamento começa, né? Então, eu dei o exemplo das crenças, só voltando um pouquinho, o exemplo das crenças conscientes e das crenças inconscientes, que é dessa minha cliente, que trabalha muito com separação, e no fundo ela mesma encontrou a própria resposta de que ela não acredita nas relações. Então, ficou 2 exemplos aí para a gente não esquecer. Agora, vamos voltar um pouquinho e relembrar como que um casal começa um relacionamento. Então, lá no começo, como é que são as coisas? Quando a gente está conquistando, a gente mostra o nosso melhor, a gente, não é só o melhor, é a melhor roupa, vamos num restaurante legal, eu mostro como eu sou delicada, como eu sou gentil, como eu sou carinhosa, a gente mostra para o outro o nosso melhor lado. E o que acontece? O outro faz a mesma coisa. E aí eu vou me apaixonando, percebendo, nossa, que pessoa interessante, ele faz tudo que eu quero, ele é a pessoa que eu sonhei para a minha vida. Porque quando a gente está conquistando alguém, nós damos o melhor, e como relacionamento é troca, o outro também dá o melhor dele. E aí as coisas vão ficando cada vez mais sintonizadas. E a gente vai se apaixonando por essa pessoa que é um ideal, porque ela não está se mostrando completa ainda, porque a gente acabou de se conhecer. E lá no começo do relacionamento, o nosso radar, ele é tão apurado para conquistar que eu começo a atender às expectativas do outro. Quando eu atendo a expectativa do outro, eu faço o que ele esperava que uma mulher fizesse. Qual a probabilidade disso dar errado? Nenhuma. Muito pelo contrário, a probabilidade é que a gente fique mais junto, mais unido, mais apaixonado e mais entregue um ao outro. Mesmo que de vez em quando eu fique desconfiada, tem alguma briguinha, mas rapidinho a gente se entende e vai seguindo. O que acontece? Só uma observação agora.
Você sabia que lá na biologia existe um período que, se nós fôssemos somente olhando para o nosso lado animal, o nosso instinto humano, nós fomos criados para nos apaixonar por um tempo. Você já percebeu que a paixão dura 3, 4 anos? De 2 a 4 anos. E na biologia, a resposta para isso é que a paixão dura o tempo para procriação. E realmente um casal, na maioria das vezes, tem uma média aí, dentro do percurso normal, de 2 a 4 anos existe o quê? Uma gravidez, uma consolidação de relação, o namoro passa por uma relação mais estável. E, de fato, quando uma relação passou da paixão e vai para algo mais compromissado, e vai para algo mais entregue um ao outro, nós passamos a nos sentir mais seguros e não estamos mais naquela condição inicial de conquistar, de mostrar o meu melhor, e eu vou meio que relaxando. É natural isso, porque ninguém aguenta ficar o tempo todo mostrando só o seu melhor, só o seu melhor, só o seu melhor. E aí as relações vão passando por adaptações e provas de fogo mesmo, porque quando eu me decepciono, o que aconteceu? O outro mudou? Eu já ouvi de clientes minhas assim, ele fez propaganda enganosa comigo, porque ele era muito diferente, ele não era assim. Ele me agradava, ele fazia tudo que eu queria, ele me dava flores, ele me trazia bombom, ele me levava para jantar, a gente saía para encontros românticos, como a gente namorava, e agora a gente não sai mais, agora ele não quer gastar comigo, agora ele só quer jogar bola, agora ele só pensa em trabalhar. O que aconteceu? Ele mudou? Eu mudei? Ou ambos mudaram? O que vocês acham? Alguém já viveu isso? Alguém tem alguma identificação com isso? Consegue perceber? Se tiver alguma, coloca aí. Eu sei o que você está falando, eu já vivi isso. Escreve aí para mim no chat. O que você acha disso? Já ouviu falar? Que quando alguém casa, a pessoa muda? Tem livros, tem um livro do Paulo Gaudêncio, um autor que eu gosto muito, um psiquiatra especialista em casal. Tem um livro que ele fala assim, que na pesquisa dele com casais, ele chegou a ver se tinha alguma coisa na água benta do padre, porque depois que os casais casavam, tudo mudava. Na verdade, quando a gente casa, tudo realmente muda. Muita coisa muda. O compromisso muda, a nossa entrega muda. Antes, um casal saía para se conhecer, para namorar. Quando mora-se junto no mesmo teto, você tem compromissos que não são muito legais, que é dividir conta, você tem uma casa para limpar, alguém tem que fazer comida, aliás, alguém tem que ir no mercado comprar comida. E por aí vai, né? Então, como é que o casamento é visto pelos homens e como é que o casamento é visto pelas mulheres? Mas antes de falar do casamento, eu queria convidar você a acompanhar aqui comigo. Como é que o homem tem expectativa da mulher e como a mulher tem expectativa do homem. Eu acho que aí já começa uma diferença bem grande. Então, vamos falar do homem primeiro. Tem algum homem aí vendo a gente? Se tiver, pode participar, porque a gente sempre está aqui para aprender. E eu já aprendi.
E eu já aprendi muito com muitos homens que eu já atendi em processos individuais, de coaching. E eu vou contar para vocês algumas coisas que ninguém conta. Então, o homem vê a mulher, aquela mulher carinhosa, aquela mulher que o conquistou, que era carinhosa, que era fogosa sexualmente, aquela mulher que estava sempre de bom humor, sempre bonita, arrumada. Para o homem, se ele conquistou essa mulher, ele não quer que ela mude muito. Ele não tem uma expectativa de que ela mude muito. Então, eu anotei até algumas coisas aqui bem importantes que um homem espera de uma mulher. Ele espera uma mulher parceira, que está ali junto, que está apoiando em momentos difíceis também, que faça ele se sentir importante para ela, que faça ele se sentir reconhecido. Aliás, que ela o reconheça enquanto homem, enquanto profissional, enquanto pai dos filhos, que reconheça a capacidade dele. E homem também quer dessa mulher sexo, muito sexo, sem frescura, inclusive. E às vezes, quando a gente casa, a casa vem em primeiro lugar, os filhos vêm em primeiro lugar, a limpeza da casa vem em primeiro lugar, o dia seguinte que vai se levantar cedo, e por aí vai. Então, aquela mulher super fogosa começa a ter outras prioridades, e isso vai mudando aquela expectativa que o homem tinha lá do início. E tem uma coisa muito importante, que é um dos maiores afrodisíacos de qualquer casamento. Você sabe qual é? Claro que além do sexo, mas o que vem antes do sexo? Bom humor. Bom humor é o maior afrodisíaco, que quando a gente lida com as dificuldades da vida, muitas vezes a gente deixa isso de lado. A gente não cultiva a brincadeira, a espontaneidade, aquela intimidade gostosa que os namorados têm. Quando a gente casa, muitas vezes todos os problemas ficam na frente da relação. Quando eu digo na frente, passa a ser a prioridade do casal, e não o casal mesmo. E aí, vamos agora falar das mulheres. Qual a expectativa que a mulher tem do homem? Olha, a lista é grande, viu, gente? Não sei por quê, mas a lista das mulheres é bem maior que a dos homens. Então, o que a mulher espera do marido? Que ele seja gentil, carinhoso, que ajude nas tarefas de casa, inclusive ir no supermercado, ajudar, carregar carrinho, põe no carro, tira do carro, ajudar com as crianças, que não trabalhe até tarde. A gente quer um marido bem-sucedido, mas não precisa trabalhar tanto, né? Tem que ter tempo para mim também. Que seja fiel, que seja bonito, que faça a gente se sentir amada, que não minta, que seja inteligente, que não curta a foto das amigas nas redes sociais, e por aí vai. Tem uma lista enorme. As mulheres são bastante exigentes. E tem uma crença coletiva nas mulheres que é mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui, gente, que eu anotei para não esquecer. É mais ou menos assim. Com o tempo ele muda. Com o tempo eu vou mudar ele do jeitinho que eu quero. Só que é claro que nenhuma mulher conta isso, né? Mas lá no fundo, eu não sei se é o nosso instinto feminino de cuidar dos filhos, e a mulher aprende a manipular, a educar, a cuidar. A mulher ocupa um lugar meio de poder dentro de uma casa, né? É a autoridade amada, né? Ninguém consegue dizer muito não para a mulher, porque ela é o centro, né? É difícil criar problema com ela, porque depois as consequências às vezes não vale a pena. Então,
Quem que nunca ouviu dizer aqui que quem manda em casa é a mulher? Não é? Na verdade, a gente sabe que, na maioria das vezes, uma mulher, ela comanda bastante. E sabe por quê? Tem um fator muito importante que os homens mais buscam, é uma mulher feliz do lado deles. Uma mulher feliz, ela atende todas as expectativas que ele tem de uma mulher. Ela está disponível, ela é parceira, ela está junto, ela não está naquela reclamação, ela não está resmungando o tempo todo, de bico, de cara feia. Uma mulher feliz faz o homem se sentir homem importante, realizado. Só que, na realidade, isso nem sempre é tão fácil assim. Isso nem sempre acontece, né, nas relações. Isso é o que fala. E aí, quando a gente olha para a realidade das relações, relembrando que lá no início, todo mundo fazia o seu melhor, conquistava o seu parceiro, trazia o teu melhor lado para a relação e recebia isso de volta. Quando nós percebemos que hoje, você que está aí me ouvindo, ou lembrou de alguém, sabe de alguém, ou já soube de alguém que viveu uma crise num casamento. O que acontece quando a gente está em crise? Na verdade, a gente se decepciona muito. E antes da decepção vem o quê? A nossa expectativa não foi atendida. Então, eu esperava X e veio Y. Eu esperava um marido carinhoso, que me mandasse flores de vez em quando, e ele nem faz isso faz anos. E aí eu começo a achar que isso é igual, ele não me ama mais. Ele não tem mais interesse por mim. E aí, se eu acredito nisso, eu vou agindo, me baseando nisso que eu acredito. E ele também. Se ele vê que a mulher está triste, brava, de mau humor, não quer mais ter intimidade com ele, o que ele vai pensar? Eu não sou mais capaz, eu não sou bom o suficiente, ela nunca está feliz, eu não sei como agradar essa mulher, ela nunca está contente, eu não sei o que eu faço, porque não falta nada e ela só reclama. Agora eu falei como se fosse um homem. Homem, quando reclama da mulher, ele fala isso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como agradar, porque eu trabalho pra caramba, não deixo faltar nada, e minha mulher vive triste, vive brava, vive de mau humor. Então, nessa situação, quem é que vai mudar alguém? Porque quanto mais a gente percebe o outro infeliz e distante de mim, porque todos esses problemas vão gerando um distanciamento tão grande, uma tristeza tão grande, que chega uma hora que a gente não tem o que fazer, não sabe nem como estabelecer uma comunicação, porque as mágoas não foram tratadas, as coisas mal resolvidas estão ali só acumulando, porque a gente tem a ilusão que o tempo resolve, mas não resolve. Não resolve mesmo, muito pelo contrário, tudo que não for resolvido vai vir à tona, vai voltar e vai vir como uma coisa com juros e correção monetária, igual o dinheiro. Se você não cuida bem, ele vai se desvalorizar. E o casamento é a mesma coisa. Se você não cuidar, é como uma plantinha. Você põe a aguinha todos os dias um pouco. Não adianta ficar uma semana sem pôr água e jogar um balde de água para compensar. Não adianta. Porque uma vez que o casal cria um distanciamento, um desalinhamento, para que isso volte, quem é a pessoa que pode dar o pontapé inicial para mudar essa crise de casamento? A pessoa mais consciente
é aquela que tem o poder nas mãos de começar a mudar. De começar a mudar esta situação. Só que como é que a gente muda? De fato, eu não mudo o outro. Eu nunca mudei o meu marido. Eu nunca vi ninguém mudar o outro, como se fosse um condutor que muda o outro. Só que se eu mudo a mim mesma, eu consigo estimular, motivar que o outro tenha vontade de fazer as mudanças que ele precisa. Então, por exemplo, se eu reconheço uma dificuldade minha e chego no meu parceiro e falo, eu estou com um problema no meu trabalho. Eu sei que eu estou irritada e isso não tem nada a ver com você. Eu preciso só que você me compreenda e tenha um pouco de paciência até passar determinada situação que eu estou tendo que lidar e está mexendo muito comigo. Porque eu estou com medo de acontecer tal situação. Eu estou trazendo um problema externo e me comunico a quem está do meu lado para que ele não interprete que toda a minha irritação é com ele, e sim com o problema lá de fora. Só que muitas vezes isso pode não adiantar, porque eu posso estar magoada com ele. E aí, se eu estou magoada, eu preciso, lembra daquilo que eu falei lá no início do vídeo? O que eu preciso? Decisão e vontade. Eu preciso decidir cuidar da minha relação. E cuidar da minha relação começa cuidando de mim mesma. Cuidar da relação significa eu perceber o que está acontecendo aqui que está me machucando. O que está acontecendo aqui que eu não quero mais, que está difícil, não consigo mais lidar. Então, se eu trago esse assunto para o meu parceiro como uma demanda minha, eu não estou querendo que ele mude, mas eu estou dizendo para ele que essa situação X não tem me feito feliz. A partir do momento que eu comunico, eu assumi a responsabilidade de dizer que eu não estou bem com a situação do jeito que está. E a partir do momento que eu trago essa verdade para a relação, que dá muito medo, né, da gente falar a verdade. Eu não sei como o outro vai reagir. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Se eu não tiver a coragem de falar, oi, eu preciso te falar de mim. Eu preciso te falar o que está incomodando em mim e tem me entristecido, me deixado distante de você, e eu não tenho nem vontade de te abraçar, porque eu estou com raiva de tal situação. Eu estou cansada de fazer determinadas coisas sozinhas e não ter sua ajuda. Sabe, ter essa coragem de falar é assumir a responsabilidade e mostrar, nesse casamento, quem sou eu de verdade. Que eu não sou o tempo todo a lindinha, a fofinha, disponível, sorridente, porque eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas fraquezas e as coisas que eu preciso lidar comigo. E essas coisas nem sempre têm a ver com ele. Agora, quando tem a ver com ele, aí eu também preciso falar, olha, eu tenho percebido você muito distante, eu tenho percebido você muito ausente, e já que eu não tenho você perto de mim, eu estou me distanciando, porque eu estou não me sentindo capaz de estar com você como se nada tivesse acontecendo. E uma coisa muito importante, DR, discutir a relação, é uma coisa que ninguém gosta, mas homem odeia. Não esqueçam disso, mulheres. Homem não gosta de discutir a relação. Só que quando você fala de você,
Você não está acusando, porque geralmente nas DRs, nas discussões de relação, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você me magoou. Se você começar qualquer conversa dizendo você me magoou, você fez isso, você pisou na bola comigo, eu não confio mais em você. Olha o dedinho. Eu estou acusando, eu estou criticando, eu estou julgando. Se eu faço isso, como que o outro reage? Ele se fecha. Porque ninguém gosta de ser acusado, julgado, criticado, apontado o dedo. Mesmo até que ele tenha razão em algum grau para isso. Mas quando eu começo uma conversa e eu quero mudar o outro, eu estou tentando mudar o outro, não é com acusação, não é com apontar o dedo, não é com crítica. E sim é com muito não julgamento, porque se eu percebo X, eu posso estar interpretando errado, eu preciso perguntar o que está acontecendo. Tem alguma coisa que você está se preocupando, está precisando falar? Então, trazer para a relação a verdade do que cada um está sentindo. Trazer a verdade do que está acontecendo. E quando eu digo que ninguém muda ninguém, ele não vai mudar, que é o título desse vídeo, isso só vai acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Aí realmente não vai ter mudança, vai ser só piora. Agora, quando um dos dois tem mais consciência e traz uma verdade, as coisas começam a dar diferente. Porque quando eu falo de mim, eu não estou apontando o outro. Eu estou dizendo, eu estou triste, porque você trabalha até tarde, tem chego em casa muito, muito tarde. Eu estou sentindo sua falta. Eu não estou cobrando, apontando o dedo. Eu estou dizendo que eu estou sentindo falta. Percebe a diferença desse diálogo? Se eu não estou acusando, o outro não vai se defender. Porque quando eu aponto o dedo, eu estou estimulando que o outro se defenda. Como é que ele vai se defender? Ou ele se fecha em silêncio e sai, ou ele vai responder justificando, e muitas vezes ele está apenas se defendendo daquela crítica que ele recebeu. Então, por que eu defendo que as pessoas precisam se conhecer e que a revolução de um casamento começa dentro de nós? Porque para revolucionar esse casamento, eu preciso olhar para mim. E aí eu vou saber colocar limites, usar o meu potencial, o meu padrão de comportamento, o meu jeito de funcionar, para que isso seja o meu melhor caminho para estar nessa relação. E não eu deixar de ser quem eu sou para agradar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu mesma fiz muito, claro, também me incluo, de mostrar só o meu lado bonitinho, e quando eu mostro eu mesma de verdade, o outro se decepciona, da mesma forma que eu me decepcionei com ele. Então, esse é o convite, olhar para si, revolucionar a si mesmo, para que aí você revolucione esse casamento. E não desiste, não. Se você tem vontade de que continue esse casamento, se você acredita que é possível continuar, fica comigo. Entra lá no canal do Telegram, nós vamos distribuir bastante conteúdo sobre este assunto, revolucionar seu casamento, conhecendo a si mesmo. Esse é meu convite para você, e eu quero te agradecer muito por ter estado até aqui. Obrigada, e calma, se você acredita no teu casamento, não faz nada ainda, muita calma. Depois que você fizer tudo que está no seu alcance, aí você decide. E pode acontecer duas coisas. Você pode desistir? Pode.
Mas se você desistir, vai ser consciente. E você vai ter um aprendizado tão grande que esse aprendizado vai ser útil numa outra relação. E a outra coisa que pode acontecer é você se apaixonar novamente. Só que aí você vai se apaixonar por alguém mais verdadeiro. Que é isso que, para mim, é o amor alinhado. É você amar alguém, mesmo sabendo das imperfeições que ele tem, mas alinhado ao que você acredita, ao que é a tua proposta de vida. Tá bom? Então, obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Me segue lá no Telegram, Ema Bacarin, 2 M's e 2 C's e N no final. Um beijo para você. Obrigada.